Oddsson é o deus do trovão, defensor tanto de Asgard como da Terra, e um dos fundadores dos Vingadores. Este é o personagem de hoje de nosso vídeo. Thor foi criado por Stan Lee e Jack Kirby, que procuravam criar um herói mais forte que qualquer humano. A resposta foi fácil. Eles iriam então criar um deus. Como o público já se encontrava bastante familiarizado com o panteão grego e romano, a dupla decidiu então explorar a mitologia nórdica. E assim nasceu Thor, um super-herói viking. Odin procurou conceder um filho cujos poderes derivassem tanto de Asgard como de Midgard, para que um dia ele possa herdar o seu trono. Então, ele procurou a personificação feminina da deusa Terra, a Gaia, e criou uma caverna na Noruega, onde ela deu luz a Thor. Após alguns meses, ele levou então seu filho para Asgard, para que ele mesmo pudesse criar junto com sua esposa, a Frigga. Durante muitas décadas, Thor não sabia a verdadeira identidade de sua mãe, acreditando sempre ser filho de Frigga. Quando tinha 8 anos, Odin levou Thor ao mundo dos anões, onde ele pediu aos anões para forjarem o Mjolnir. E assim, Thor se tornou um grande guerreiro, lutando ao lado do seu pai durante séculos. A uma certa altura, Odin começou a ficar desgostoso com as atitudes arrogantes e orgulhosas do Thor. Então, ele decidiu que estaria na hora do seu filho aprender a ser humilde. Odin retirou os poderes e memórias do Thor e exilou ele em Midgard, no corpo de um médico aleijado chamado Dr. Donald Blake. Enquanto viveu como Blake, Thor aprendeu o valor da humildade e perseverança, cuidando dos doentes e dos fracos e aceitando sua própria condição física. O plano não era apenas castigar o seu filho, mas principalmente redimir. Por isso, após 10 anos deixando Thor vivendo entre os mortais, Odin plantou em sua mente um desejo de que ele fosse até então para a Noruega. Aí, Blake se depara com um grupo de extraterrestres de pedra, e ao fugir dos seres e entrar numa caverna, ele encontra uma bengala, que na verdade era o Mjolnir disfarçado. Ao bater com ela numa pedra, ele se transforma novamente no Thor, o deus do trovão. A noção central do personagem passa a ser essa, a de um guerreiro poderoso, mas muito arrogante, que está aprendendo com a humildade a ser alguém melhor. Asgard é conectado ao nosso reino Midgard por uma ponte colorida chamada Bifrost, e tem como base a mitologia nórdica. Embora as primeiras HQs do Thor se focassem nas aventuras na Terra, existiam algumas histórias extras que mostravam os grandes eventos passados em Asgard. Essas tramas dinâmicas e épicas começavam a se incorporar cada vez mais nos quadrinhos do Thor devido à sua popularidade. Asgard existe há milênios, porém suas gerações podem ser contadas pelos dedos. Isso é explicado pelo fato que os Asgardianos conseguem viver durante milhares de anos comendo as maçãs douradas de Idun. Essa fruta especial concede juventude e vitalidade a quem a consumir, e é protegida e colhida apenas por Idun, a deusa da imortalidade. As maçãs nascem na árvore gigante Yggdrasil, que fica em Asgard, e se estende com suas raízes percorrendo todos os 9 reinos. Apesar da incrível longevidade dos Asgardianos, eles acabam morrendo como todos os seres. Seus espíritos podem residir pela eternidade em Hel, Niflheim ou Valhalla. Relativamente, Hel, que é um inferno, é governado por Hela, a deusa da morte, e é um mundo eterno para onde os mortos que não foram honrados vão passar a sua eternidade. Nos quadrinhos, Hela é filha ilegítima de Loki e compartilha como seu pai o gosto pela trapaça, tentando por várias vezes ganhar o controle de Valhalla. Odin, o pai de todos. Odin, pai de Thor, é o líder de todos em Asgard, e ele tem um poder cósmico inimaginável, e utiliza 2 armas mágicas, uma lança e um cetro. A lança encantada é a Gungnir e o cetro que é o Trundstock. Odin educou Thor para que, no futuro, ele possa suceder como líder de Asgard. Durante toda a sua vida, ele tentou incutir sabedoria e justiça em seu filho para que ele se tornasse mais forte que ele próprio e quebrasse o ciclo perpétuo da criação e de Ragnarok. A inveja de Loki, deus da trapaça. Loki é meio irmão de Thor, filho adotivo de Odin. Em uma das batalhas de Asgard contra Jotunheim, Odin acabou matando o rei dos gigantes de gelo,
o Laufey. Contudo, ele descobriu o filho do seu inimigo que estava escondido no interior de uma fortaleza devido ao seu tamanho franzino. Odin adotou o garoto, seguindo uma profecia que seu próprio pai, o Bor, lhe havia contado. Ele mataria um rei em combate e adotaria seu filho, o educando como se fosse seu. Desde novo, Loki começou a sentir inveja e raiva da atenção que seu meio-irmão recebia, criando assim uma grande rivalidade entre eles. Suas travessuras normalmente eram direcionadas precisamente para Thor, nas quais ele utilizava conhecimento que aprendeu com seus estudos em magia e feitiçaria. Durante sua vida, Loki planejou como derrotar Odin e como vencer Thor. Na verdade, mesmo quando ele parece estar ao lado do seu meio-irmão, ele está apenas avançando com seus planos diabólicos. Thor também é um romântico. Nos quadrinhos, Thor teve vários romances, mas 3 deles têm vindo a dominar seu coração durante a maior parte da saga. Enquanto viveu como o Dr. Donald Blake, ele se apaixonou pela mortal Jane Foster. Na realidade, ela se encontrou rapidamente no centro de um triângulo amoroso, que era o Donald Blake e o seu alter ego Thor, sem saber que se tratava do mesmo homem. Odin não aceitou esse romance, achando que Jane não era digna do seu filho, e assim acabou quebrando o namoro, limpando a memória dos dois apaixonados. Em uma tentativa de fazer o Thor voltar para Asgard, Odin enviou Sif, uma guerreira corajosa e nobre por quem Thor já havia se apaixonado. Porém, após todos os esforços de Odin, o relacionamento nunca deu certo, pois outras mulheres sempre estavam se metendo no meio. Uma dessas mulheres intrometidas é Amora, a encantadora, que vive procurando o amor de Thor. Ela se especializou em magia do amor, tentando muitas vezes seduzir o deus do trovão com seu charme e feitiços. Ela chegou a ter sucesso, mas sempre com curta duração. Mjolnir. Thor utiliza uma das armas mais poderosas do universo Marvel, o seu martelo, chamado Mjolnir. Foi forjado com o metal Uru, a pedido de Odin. Esse metal é de uma durabilidade extrema e é mais forte que o adamantium. Além disso, Odin transferiu suas energias místicas para o próprio martelo antes de oferecer a Thor, quando ele tinha apenas 8 anos. Por isso, apenas quem é visto como digno por Odin é que é capaz de levantar o martelo. Thor utiliza Mjolnir para canalizar seus poderes e invocar os relâmpagos e manipular o clima. Além disso, Mjolnir permite a criação de barreiras poderosas, impenetráveis e absorção de energia, que depois pode ser lançada contra o inimigo, e também dá capacidade de voo a Thor. Thor atira o martelo com sua super força e sai voando segurando a arma, sendo puxado até o seu destino. Os poderes do Deus do Trovão. Devido à sua herança asgardiana e terrestre, Thor possui muitos poderes. O mais importante é sua capacidade de controlar elementos da tempestade, criando relâmpagos, furacões e geadas. Essa sua capacidade é melhorada através do Mjolnir. E os seus poderes principais são força, resistência, velocidade e vigor sobre-humanos. Ele tem longevidade e cura acelerada. Também é vulnerável. Imunidade a doenças humanas, toxinas, venenos, fogo, temperaturas abaixo de 0 e muito mais. E tem autossustentação, sobreviver no vácuo do espaço sem precisar dormir, respirar, comer ou beber. A Marvel recentemente revelou a origem secreta do Thor nas HQs. Até então, Thor é filho de Odin com Gaia, deusa da Terra. Porém, ele foi criado pela sua mãe em Asgard, que é a Frigga. Mas, para a surpresa dos fãs, no arco Torneio da Fênix, publicado recentemente, eles explicam, sem mais detalhes, que a Fênix, antiga hospedeira da entidade que namorou Odin, seria a mãe de Thor. Mas, mais tarde, foi explicado na revista que, ao contrário do que os leitores estavam esperando, Thor realmente é filho biológico de Gaia. A revista mostra o parto do jovem deus, e durante seu nascimento, o gigante de gelo Laufey, que é o pai biológico de Loki, apareceu logo após o parto e atingiu o bebê Thor com um raio de gelo. Mas foi a Fênix, com suas chamas, que ressuscitou o pequeno príncipe de Asgard. Então, assim, a sua primeira vida foi dada por Gaia, mas a segunda pela Fênix, sendo também criado o deus do trovão pela a mãe em Asgard, que foi a Frigga. Como Thor se tornou indigno? Trabalhando no título do Homem-Muralha, Nick Fury removeu as ameaças alienígenas da Terra. Desejando o conhecimento do Vigia, ele tomou os olhos dele e passou a ter um novo poder, capaz de derrotar os heróis que apareciam em seu caminho.
Ao enfrentar Thor, Nick Fury apenas sussurrou algo em seu ouvido, que deixou o herói chocado e indigno de levantar o seu martelo. Este evento, que gera uma lacuna, e trouxe a Jane Foster para o posto da poderosa Thor. Após essa derrota, Thor se tornou apenas Odinson, mergulhando em humilhação. Tempo depois é revelado as palavras que Fury falou para o Thor, que foi: Gorr estava certo. Gorr provou que os deuses não eram perfeitos, que eram praticamente uma praga no universo, sem trazer resultados positivos para aqueles que tanto pedem ajuda. Pensando nisso, Thor não se viu mais digno de levantar seu martelo e procurou um novo caminho. Então aparece uma mulher misteriosa, a nova Thor. E no final descobrimos que quem é por trás da nova Thor é a Jane Foster. A Jane Foster atua como Thor durante um bom tempo, mas finalmente chegamos à conclusão desta fase. Na edição número 705 da Amazing Thor, nós vemos o final da luta entre a Thor e o Mangok. E durante esta luta, a Thor ela amarra o Mjolnir em uma corrente, amarrando também o Mangok e mandando ele para o sol, selando o vilão de vez. Mas com isso ela arremessa o Mjolnir e acaba destruindo o Mjolnir. E com isso ela acaba destruindo tanto o vilão quanto a arma mitológica, que era a única coisa que a mantinha viva. Fazendo isso, ela finalizou de vez o seu período como a Thor. Nisso, vemos o filho de Odin retornando, desesperado com o ato da moça, sabendo que sem o martelo ela voltaria a se tornar humana e poderia morrer. Sem muito o que fazer, ele retira o elmo da Jane e a beija pela última vez, enquanto Asgard ruía em chamas. Odin observava de longe, acreditando que tanto Odinson e Jane haviam morrido. E ele para observar o Odinson carregando o corpo da Jane Foster. Então, depois de ter assumido o lugar do Deus do Trovão e ter dado sua vida para salvar Asgard, Jane Foster passa então a ser a última Valkyria. A função de uma Valkyria é levar os guerreiros para Valhalla, depois que eles morrem de forma digna em uma batalha. Assim, a fronteira entre a vida e a morte é o lugar de atuação da Jane Foster, tanto como Valkyria quanto como médica. Durante muitos anos, o Thor, o Odinson, continuou suas aventuras sozinho, mas sem o martelo que o ajudava a ser o Deus do Trovão. Após esse período, depois da saga Guerra dos Reinos, Thor usa então a tormenta dos deuses para reforjar o seu martelo dentro do próprio sol. O martelo caiu novamente na terra e Thor mais uma vez se mostrava digno de empunhá-lo. Thor então torna-se o rei de Asgard. Ele assume um novo papel como governante dos 10 reinos. Depois de ser coroado rei, Thor começou a ficar insatisfeito com o trono, sentindo a falta dos seus dias como herói. Sua melancolia é interrompida quando Galactus chega ferido em Asgard. Thor começa então um ataque, mas fica sabendo que a ameaça maior está chegando, que é o Inverno Negro. Galactus então imbuiu seu poder cósmico em Thor, transformando-o em um arauto. Quando o Inverno Negro chega, Thor descobre que Galactus é seu arauto e que estava mentindo o tempo todo. Furioso, Thor remove o poder de Galactus e drena seu poder, usando seu próprio corpo como uma bomba para destruir o Inverno Negro. Recentemente, após uma trágica batalha ao sacrificar o seu martelo, Thor consegue derrotar o poderoso vilão que ameaçava Asgard. No entanto, o Deus do Trovão teve uma grande surpresa ao saber que seu martelo foi refeito. A nova versão do Mjolnir é extremamente poderosa, sendo a variante mais completa da arma, pois agora ele conta com a voz de Odin. É isso aí, pessoal, esse foi mais um vídeo hoje sobre o Thor. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um joinha. Se você não gostou, deixe um dislike. Você pode também acionar o sininho para receber mais notificações e também se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigado, pessoal, até a próxima, tchau!